para a nossa aula de número 2. Eu sou o professor Eduardo Maciel e você está no Instituto FASTEF para aprender conosco exegese. Todas as semanas nós temos aulas ao vivo e essa aula também fica gravada para os nossos alunos que precisam ver depois. Hoje nós já chegamos à aula de número 2, de exegese bíblica, e eu gosto sempre de relembrar aquilo que nós falamos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre o que é exegese. O próprio eunuco disse para Felipe: você entende o que você lê? E o eunuco disse: como que eu vou entender se não existe ninguém para me explicar? Também vimos a transformação pelo conhecimento, o compromisso com a profundidade bíblica, o relativismo versus a verdade absoluta e o zelo pelo conhecimento. Na nossa primeira aula de exegese, nós fizemos as definições da exegese, falamos até da exegese, que é uma distorção do sentido bíblico. Falamos de definições amplas, definições específicas. Também a simetria da exegese e da hermenêutica. Eu comentei que as duas são irmãs gêmeas. E o processo de leitura e de interpretação, que nada mais é do que a aproximação do texto, as bases do texto e permitir que o texto fale por si só. E nós terminamos a aula de número 1, falando sobre a metodologia exegética, as versões bíblicas que você deve ter, variadas versões, um texto de grego, um texto de hebraico. Eu dei até a Bíblia em chave como uma sugestão para vocês adquirirem. A questão da originalidade, que é o texto masorético, é aquele texto comparativo, a interpretação incorreta de muitos pastores e a arrogância de muitos pregadores que se acham os donos da verdade, que se acham os exegetas, né? Eu até disse na última aula que para ser advogado tem que estudar direito, para ser veterinário tem que estudar veterinária, para ser psicólogo tem que estudar psicologia. E por quê? Que para assumir uma responsabilidade de um pregador, de um pastor, de um presbítero, não é necessário fazer teologia. É muito importante que nós venhamos a prosseguir em conhecer nas escrituras sagradas. Nós hoje vamos fazer uma prática exegética. A nossa aula de número 2 é analisar alguns versículos bíblicos e a gente procurar, de maneira bem sucinta, bem rápida, para a aula também não ficar tão longa, tão cansativa, fazermos uma análise, uma prática exegética. Eu trouxe aqui pelo menos 5 problemas que nós vamos ter que interpretar juntos. Eu, o Samuel, a Valcilena, o Renan, a galera que está ao vivo aí. Nós vamos precisar hoje de Bíblia. Se você não tem Bíblia perto aí, começa a buscar a sua Bíblia, porque hoje nós não vamos trabalhar com a apostila. Hoje nós vamos trabalhar com a Bíblia e com o caderno, com as anotações, com a interpretação. Então, se você estiver sem Bíblia, procure uma Bíblia aí, procure o seu caderno, as suas anotações, para que você possa acompanhar todos os problemas propostos aqui na prática da exegética. O primeiro problema: quem foi o discípulo amado? Muita gente já ouviu falar essa expressão. Quem foi dos 12 o discípulo amado? João, no capítulo 13, no versículo 23, diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele que Jesus mais amava, estava reclinado
no seio de Jesus. Então aqui não aparece o nome desse discípulo, só fala que Jesus mais amava e que estava reclinado aqui no peito, no seio de Jesus. João 19, 26, Evangelho de João 19, versículo 26, diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo que ele amava, que estavam presentes ali, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para esse discípulo mais chegado, mais amado: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Foram momentos ali que antecederam a crucificação. Temos também João capítulo 20, versículo de número 2. Correu, pois, e foi Simão Pedro ao outro discípulo a quem Jesus amava. Novamente, não tem o nome desse discípulo. A Bíblia nos omite a identidade de quem era aquele dos 12 que Jesus mais amava. Não era Pedro, né? Porque Pedro estava falando com ele, então, por dedução, já não era Pedro. Era um outro discípulo dos 11. João, capítulo 21, versículo de número 7. Diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de túnica, porque ele estava despido, e lançou-se no mar. Novamente, o texto do Evangelho de João, capítulo 21, verso 7, fala de Pedro, fala de um outro discípulo que é o mais amado, mas não temos informação de quem seja. Por último, João 21, 20. Agora deve aparecer aqui o nome do cidadão, a quem Jesus mais amava, o discípulo amado. E Pedro voltou-se e viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia ele recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Novamente nós temos um diálogo entre dois discípulos, mas não revela de maneira clara, de maneira explícita, quem foi o discípulo mais amado. Então, qual é o exercício que eu proponho para vocês? Exegeticamente, nós precisamos descobrir. A exegese tem a ver com investigação, tem a ver com interpretação. Nós precisamos investigar quem é esse discípulo amado. Alguém tem algum palpite? Quem está na aula ao vivo? Renan, Valcilena, Samuel, Rafael Barradas. Alguém tem algum palpite aí de quem seja o discípulo amado? Que silêncio! Alguém tem algum palpite? Ninguém tem palpites? Nem o Rafael, nem o Samuel, nem a Valcilena, nem o Renan? O exercício de hoje é a gente descobrir quem escreveu o Evangelho de João. Porque se nós descobrirmos quem escreveu o Evangelho de João, nós saberemos quem é o discípulo amado.
Veja o que o versículo 21 diz. Vendo Pedro, a este disse, a Jesus, e deste quem será? 22. Se eu quero que ele fique até que ele venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. 23. Divulgou-se, pois, entre irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Olha o versículo 24 com toda atenção. E este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. O discípulo mais amado é o mesmo quem escreveu esse livro. De maneira implícita, não explícita, quem escreveu esse livro foi o evangelista João. Então Samuel colocou no chat aqui, matei a charada. Mesmo de maneira implícita, o discípulo amado é João. E nós temos uma fonte histórica para isso, que é Eusébio de Cesareia. Você pode até depois pesquisar o livro História da Igreja de Eusébio de Cesareia. Ele é uma fonte histórica dos acontecimentos de Cristo. João, ele foi o último discípulo a morrer. Ele vai morrer por volta do ano 100, quando ele recebe lá na ilha de Patmos a visão do Apocalipse. Mas ele teve um discípulo chamado Policarpo. Foi um discípulo de João direto. E Policarpo foi martirizado também, morreu junto com os heróis da fé, mas ele fez um outro discípulo. E o outro discípulo de Policarpo se chamou Irineu. E Irineu disse a Eusébio de Cesareia: o discípulo amado é João. Então, tudo que nós fizemos aqui foi um trabalho exegético. O trabalho exegético faz uma pesquisa, uma interpretação daquilo que não está tão claro nas Escrituras. Nós lemos vários versículos do Evangelho de João que só diziam discípulo amado, discípulo amado, discípulo amado. Mas o próprio não dizia eu sou o discípulo amado. Talvez parecia até soberba, vanglória. Eu sou melhor que todo mundo porque eu reclino aqui no mestre. Então talvez ele omitiu na sua escrita. Mas o verso 24 diz que o mesmo quem escreveu o livro é, no contexto, o discípulo amado. Continuando ainda nesse problema, será que Jesus ele não amava os outros discípulos? Ele tinha 12. Claro que tinha um ali que era o traidor e ele sabia quem era o traidor. E mesmo assim, no lava-pés, ele não recusou o lavar os pés de Judas, mesmo sendo um traidor, mesmo não valendo nada. Hoje eu até estava conversando com a minha esposa, né? Que a lei da semeadura bíblica, e se nós plantarmos coisas boas, virão coisas boas para a gente. Mas se a gente plantar coisas más, a colheita ela é obrigatória.
Tem pessoas que vivem de esquemas, vivem de espertezas, vivem de malandragem, vivem até com um senso de justiça próprio, sendo extremamente justos. Depois, lá na frente, vem a colheita. E a própria pessoa tem ali os seus malefícios. Será que Jesus ele não amava os outros 11 discípulos? Gente, existe algo que nós precisamos entender, fazendo exegese, fazendo interpretação, lendo o texto, é que existem na vida níveis de proximidade. Nós podemos ter muitos colegas, mas amigos são poucos. Jesus ele tinha 12 discípulos, haviam 3 que eram mais chegados, Pedro, Tiago e João, e havia um que era o discípulo amado, João. O que é isso? É fazer acepção de pessoas? Não, são níveis de proximidade. Não é todo mundo que frequenta a minha casa. Não é todo mundo que sai comigo sábado à noite para comer pizza. São amigos, são pessoas que nós temos mais afinidades, coisas em comum. Não é que eu não goste de alguém, eu tenho que amar todos. Jesus ordenou que nós amemos a todos, mas existem níveis de proximidade, níveis de afinidade. Então, o primeiro problema está resolvido pela exegese. Nós fizemos aqui na prática a interpretação. O discípulo amado é o mesmo quem escreveu o Evangelho de João. Portanto, o último dos apóstolos que veio a falecer. Vamos ao segundo problema desta aula prática de exegese. Jesus ele ressuscitou fisicamente? Ou será que Jesus ele ressuscitou só espiritualmente? Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 17 e 18. Hoje vamos trabalhar com a Bíblia mais do que com a apostila. O Renan, a Valcilena estão com a câmera aberta, o Samuel, Barradas, daqui a pouco abre, mas importante mesmo é abrir a Bíblia. 1 aos Coríntios 15, 17 e 18. Será que Jesus ressuscitou fisicamente ou só espiritualmente? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a gente continuaria vivendo uma vida de escravidão, uma vida de pecado, se Jesus não tivesse ressuscitado. 18. E também os que dormiram em Cristo estão ou estariam perdidos. Porque a salvação, ela começa através de Jesus. Só que esse texto não responde para mim se Jesus ressuscitou fisicamente ou se Jesus ressuscitou apenas espiritualmente. Então nós temos que ir para uma passagem paralela. Nós precisamos ir para Mateus, capítulo 28, trabalhando com passagens paralelas, para que a gente possa ter noção e fazer uma boa exegese, uma boa interpretação. O texto sem contexto é pretexto. Isso é coisa para amador. Capítulo 28, versículos 6 e 7. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Como tinha dito,
Vinde e vede aquele lugar onde o Senhor jazia. 7. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia e o vereis. E eis que eu vô-lo tenho dito. Mateus amplia para a gente, dizendo que o túmulo estava vazio, que não havia corpo ali. Já temos um indício se a ressurreição foi corpórea ou incorpórea. Cadê o corpo? Roubaram o corpo? Sequestraram o corpo? Vamos para 1 Tessalonicenses, que também é uma carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4 e no versículo 13. Esse texto é interessante. Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. Pois assim sempre, como o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. O texto de 1 Tessalonicenses amplia um pouco mais, dizendo que essa ressurreição será uma ressurreição física. Os nossos corpos receberão glorificação. E se nós não acreditarmos que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos fisicamente, tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário não teria efeito. Então a morte de Cristo, ela não é apenas uma morte física, mas ela também é uma morte espiritual, porque ele vai ao inferno e ressuscita no terceiro dia. E assim como aconteceu a morte física e a ressurreição em um domingo de manhã, o corpo ele desapareceu, ele sumiu, porque Jesus ressuscitou em carne, fisicamente. Então a resposta é sim, Jesus ressuscitou em carne. Jesus ressuscitou fisicamente. Vamos agora para o nosso terceiro problema. E eu quero que vocês me respondam. Deus pode se arrepender? O que vocês acham? Abre o microfone aí, qualquer um dos nossos alunos que estão ao vivo. Deus pode se arrepender? O que vocês acham? Valcilena disse no chat. Sim, Deus pode se arrepender. E o Renan, e o Barradas, e o Samuel, Deus pode se arrepender ou não? O Renan está apontando para mim dizendo que sim. Vamos ver. Gênesis, capítulo de número 6, versículo também de número 6.
Vamos ver se o Renan e a Valcilena têm a razão. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. O pecado da humanidade era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que aqui em Gênesis nós temos uma ideia de que Deus pode se arrepender. Então o Renan, a Valcilena estão certos. Fecha a Bíblia e vamos embora para casa. Acabou o problema. Não. Números 23, versículo 19. A coisa não é tão simples como a gente acha. Por isso a prática da exegese é essencial. A busca em interpretar de maneira sadia, salutar, sem textos isolados, mas buscando contextos e buscando também referências paralelas e auxiliares. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou faria e não confirmaria? Que Deus confuso é esse? Que cria a raça humana e depois se arrepende de ter criado. Que Deus humano é esse? Em Gênesis diz que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Em Números disse, Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Aqui nós temos uma aparente contradição. Ele se arrepende ou não se arrepende? E aí nós vamos precisar da ajuda da exegese, para a gente se debruçar nos textos, para a gente entender. Porque senão fica muito simplista. Quem é da turma que acha que Deus se arrepende, Gênesis 6. Quem é da turma que diz, não, ele é Deus, ele é todo poderoso, ele não é homem, não. Números 23. Aí parece que a Bíblia tem contradições, quando na verdade é a gente que não sabe ler a Bíblia. É a gente que não faz a exegese correta. A palavra se arrepender no hebraico, a palavra no hebraico que está lá em Gênesis 6 é narshan. E narshan significa entristecer, significa lamentar, significa sofrer, mas não significa arrependimento. Ela foi mal traduzida para o português. Se lermos Gênesis 6 e entendermos que Deus se entristeceu, tudo bem. Que Deus lamentou, tudo bem. Que Deus ele sofreu em ver o ser humano daquele jeito, ótimo. Mas se falarmos que Deus se arrependeu, como está escrito no português, nós estaremos errando. Porque Deus não é homem para que minta. Porque Deus não é homem para que se arrependa. Ah, professor, mas por que então essa linguagem de arrependimento? Porque eles usaram uma figura de linguagem que nós aprendemos lá no avançado, na hermenêutica, antropopatismo. O que é o antropopatismo? É nós atribuirmos a Deus características ou emoções, sentimentos humanos.
Então, quando eu digo Deus está alegre, é uma figura de linguagem, é um antropopatismo. Quando eu digo Deus está triste, é uma figura de linguagem, é um antropopatismo. Quando eu digo Deus está irado, porque esses são sentimentos humanos, são emoções humanas. E Deus, ele não é humano. Mas para que então usar essa figura de linguagem? Para que a nossa mente finita pudesse entender as coisas divinas, as coisas espirituais. Se não fosse por uma linguagem mais simplificada, a gente não entenderia muita coisa em Deus. E nós também temos o antropomorfismo, que é atribuir a Deus as características ou os aspectos humanos ou animais. Tem versículo na Bíblia que diz que as asas do Senhor vão nos cobrir, que Deus ele cuida dos seus como a galinha cuida dos seus pintinhos, debaixo das suas penas. Tem versículo que fala dos olhos do Senhor que passam por toda a terra. Tem versículo que fala da mão de Deus, do braço de Deus. Mas, gente, isso é um antropopatismo. Deus não tem mão, Deus não tem olhos, Deus não tem pé, Deus não tem asa, Deus não tem pena. Porque Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, resolvendo o terceiro problema, Deus pode se arrepender? Não. Deus pode se entristecer, se lamentar, mas se arrepender não, porque ele não é homem. Isso é um antropopatismo. Dar a Deus sentimentos, emoções humanas. Vamos ao quarto problema proposto. Quem incitou Davi a contar o povo? Foi Deus ou foi Satanás? Porque Davi ele precisava fazer um censo. Ele precisava fazer uma contagem daquele povo. Segundo Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 1 diz: E a ira do Senhor tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Então, segundo Samuel 24, está dizendo que Deus ficou irado com aquele povo e mandou Davi contar, fazer um censo, um balanço de quantas pessoas tinham ali. Agora veja o que diz 1 Crônicas, capítulo 21, que é o mesmo episódio, tá? Só que é uma passagem paralela. 1 Crônicas 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E agora? Foi Deus, segundo Samuel, ou foi Satanás, segundo 1 Crônicas? O que vocês acham? Foi Deus na sua ira que mandou Davi contar o povo? Ou foi Satanás que usou Davi para contar o povo? O que vocês acham? O que vocês acham? Ah, professor, eu não acho nada. Eu estou aqui só de espectador. Não. A exegese a gente tem que praticar junto. Para que você tenha prática quando for fazer suas pregações, dar os seus estudos, fazer a lição de casa, pesquisar. Foi Deus ou Satanás?
Renan tá dizendo assim, ó. Assim é o quê? Satanás ou Deus? Foi Deus ou não? Não foi Deus. Ele acha que foi Satanás. E vocês, Samuel, Barradas, Valcilena tá achando que foi Satanás. Tá todo mundo lá no grupo de 1 Crônicas 21. Vamos ler mais duas referências aqui, porque Deus tem seus propósitos. O Samuel não vai com o Renan nem com a Valcilena. O Samuel vai com o propósito de Deus. Vamos ver. Marcos 4, versículo 15. Evangelho de Marcos 4,15. O que semeia? Semeia a palavra. Marcos 4,15. O que semeia? Semeia a palavra. Aqui é a parábola parábola das sementes. Parábola do semeador. A palavra fugiu agora. Parábola do semeador. Uma semente caiu entre os pedregais, outra semente caiu outra entre os espinhos, e a última caiu na boa terra. Mas o que semeia, semeia a palavra. Deus tem seus propósitos. Lucas 22, versículo 31 e 32. Estamos trabalhando hoje com exegese. Lucas 22, 31. Estamos fazendo exegese na prática, nessa aula que vai ficar gravada para você do Instituto Fastef. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma isso a teus irmãos. Então a gente entende que Deus ele tem os seus propósitos e que muitas vezes o próprio maligno, o próprio satangôs, pode ser instrumento de Deus. Você vê na vida de Jó, Jó perdeu tudo porque Deus permitiu que Satanás tocasse. Havia um propósito maior. Satanás achou que estava administrando o jogo. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá para a carta de Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler 5 versículos aqui. 5 versículos. Coríntios 5, do 1 ao 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual que ainda entre os gentios, como é haver que abusem da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, porque não tem sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, o que tal ato praticou, que em nome do Senhor Jesus Cristo, junto de vós e do meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo está dando uma dura aqui na igreja porque eles estavam brincando de ser crente. Eles estavam querendo ter relacionamento íntimo
até com a mulher do pai, ou seja, a madrasta. Eles não respeitavam nem a madrasta. Gente, quem sabe, através do sofrimento de algumas pessoas, elas não possam se voltar para Deus. Ontem eu vi uma reportagem que até me espantou um pouco. Aquele jogador de futebol, Daniel Alves, que há alguns anos atrás ele foi sentenciado, foi condenado, foi preso por um crime em uma boate lá na Espanha. E qual foi a cena que eu vi ontem? Ele, dentro de uma igreja, pregando a palavra de Deus. Quem sou eu para julgar? Ah, agora que acabou com a vida, agora que aconteceu o escândalo, não pode mais, não tem mais moral. E se tudo aquilo que ele passou na vida, toda a sua vergonha, todo o seu sofrimento, para que ele obtenha salvação? E ele está aproveitando o chamado. Ele viu que chegou no fundo do poço, na maior vergonha, perdeu tudo, carreira, reputação, família. Deus tem os seus propósitos. Vamos para 1 Timóteo, no capítulo de número 4. Não. No capítulo de número 1. No versículo de número 20. 1 de Timóteo 4, versículo 20. E entre eles foram Irineu e Alexandre, os quais eu, Paulo, entreguei para Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Você vê que Paulo, ele não tinha meias verdades. Ele não era político, ele não era diplomata. Paulo não queria estar bem com todo mundo, com toda a comunidade. Se alguém errasse, Paulo entregaria essa pessoa na mão do inimigo, na mão do diabo. Mas ficar brincando com Deus dentro da igreja, porque, gente, uma coisa é ser ignorante, não saber nada da Bíblia, da palavra e cometer os seus erros. Outra coisa é ser hipócrita. Tá na igreja todo domingo, às vezes até com o microfone na mão, mas não muda de vida. Então Deus tem os seus propósitos. 2 Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo 7, e para que eu não me exaltasse, aqui é o espinho da carne, pelas excelentes revelações que eu recebia de Deus, foi-me dado um espinho na carne. Quem era? Um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, acerca da qual eu orei 3 vezes ao Senhor, para que esse espinho da carne se desviasse de mim. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Que paradoxo, hein? Para que Paulo não se exaltasse, para que Paulo não se achasse a última Coca-Cola gelada do deserto, para que Paulo mantesse os seus pés no chão, o espinho da carne vinha toda hora mostrar quem era ele. E muitas vezes Deus faz isso com a gente, tá?
De vez em quando Deus permite a gente tomar uma rasteira na vida, e todo mundo aqui já tomou uma rasteira de alguém, mas é para você entender que nós não somos nada sem a direção de Deus. Então, quem motivou Davi contra o povo foi Deus ou foi o diabo? Na verdade, foi o seu orgulho. Na verdade, foi a sua soberba. E através disso, Satanás ele vem para tentar. Porque o orgulho precede a queda. Nenhuma pessoa que eu conheci até hoje, orgulhosa, prepotente, se achando mais do que a gente, elas não foram muito longe. Gente, a palavra não mente. Deus dá graça aos humildes. Não importa se amanhã ou depois Deus te abençoar e você se tornar um milionário. Continue tendo seus pés no chão, porque tudo vem de Deus e nós somos mordomos. Continue sendo o mesmo. Então, o orgulho de Davi fez com que ele contasse o povo e Satanás entrou ali para permitir que aquilo ali fosse potencializado. E o último caso que a gente vai estudar hoje, nessa aula 2, só que na aula 3 vai ter mais casos, vai ter mais exegese. É o caso que o Renan trouxe semana passada. Eu fiz questão de trazer o caso dele porque é importante. Passaremos a eternidade no céu ou a terra será renovada? Para o Renan, a gente não vai para o céu. Para o Renan, a terra será renovada. Ah, mas isso é uma doutrina das testemunhas de Jeová. Gente, não é só das testemunhas de Jeová, não. Inclusive, as testemunhas de Jeová pensam um pouco diferente. Elas pensam que o céu será só para os 144 mil. E nós vamos analisar esses textos, aqueles que o Renan trouxe e aqueles também que nós buscamos para ampliar o nosso exemplo da aula de hoje. João 14, do 1 ao 3, eu acho que foi esse aqui, o que o Renan trouxe na aula passada, aula 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar lugar para vós. E se eu for, vou preparar lugar, e eu virei outra vez, e vos lembrarei, ou melhor, vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós também estejais. Nós não temos aqui que é o céu. Nós também não temos aqui que é a terra. Esse texto não dá para saber se nós iremos para o céu ou se a terra será renovada. Quer falar, Renan? Levanta a mãozinha aqui, ó, que sempre aparece para mim aqui. A mãozinha é um ícone. Mas abre o microfone. Isso aí. Aí eu já vejo. Mas pode falar. A Nova Jerusalém. Quer dizer o quê? Nós vamos chegar lá. Eu só tô no primeiro texto ainda. Você não deixa eu molhar o bico. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá e você vai ver que essa tua interpretação não é loucura não, hein? Não é loucura não. A exegese apoia isso aí. Vamos ver o segundo texto. Lucas 23, 43. Para se fazer uma exegese, a gente não pode se apoiar apenas em um texto isolado. A gente tem que ver tudo o que a Bíblia fala sobre o assunto.
Nós aprendemos isso em hermenêutica e agora praticamos na exegese. Lucas 23, 43. E disse Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é na terra? O paraíso é no céu? Não fala. Só fala que naquele dia o ladrão da cruz já estava com Jesus no céu. Ah, eu acho que é na terra. Então vamos procurar algum lugar do Brasil, algum lugar do mundo, aonde Jesus está escondido com esse ladrão. Será que Jesus está escondido junto com o Michael Jackson? Tem gente que diz que o Michael Jackson não morreu, está escondido. Será que está lá Jesus, Michael Jackson e o ladrão da cruz? Nós não sabemos, porque o texto não fala nem de céu, nem de terra. Ele fala do paraíso, que naquele mesmo dia os dois estariam lá. E Filipenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 23, Filipenses 1, 23, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, vai dizer: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo que desejar partir para estar com Cristo, porque estar com Cristo eu sei que é muito melhor. Paulo também não está dizendo em Filipenses se estar com Cristo é ir para o céu, e todo crente quer ir para o céu. E Paulo também não está dizendo se estar com Cristo é passar a eternidade aqui na terra, sendo a terra renovada. Então a gente vai ter que pesquisar mais. A gente vai ter que abrir outras passagens paralelas e fazer exegese. Nós passaremos a eternidade no céu ou passaremos aqui na terra e a terra será renovada? Gente, o céu, ele é o destino imediato após a morte. A exegese dessas passagens mostra que os justos, ao morrerem, eles vão para a presença de Cristo. E aonde é o paraíso? Onde é a presença de Cristo? É o céu. No sentido espiritual, talvez não no sentido físico, não no sentido o céu aonde eu empino pipa, o céu aonde o avião trilha, o céu aonde estão os satélites, o céu aonde estão os planetas, o céu aonde vão as naves da NASA, os ônibus espaciais. Não. Talvez não no sentido físico, mas num sentido de comunhão com Deus. Então esse paraíso, esse céu, ele não é um lugar físico, ele é a presença de Cristo, ele é um lugar espiritual. Não existe nenhuma nave do Elon Musk ou da NASA que eu possa pegar aqui e ir para o céu espiritual. Não existe uma viagem intergalaxial para eu acessar esse lugar, porque não é um lugar físico. Então entenda, no primeiro momento após a morte, nós vamos para a presença de Cristo. E popularmente a gente chama o céu. E por isso os crentes dizem: eu vou para o céu, sim vou, eu vou para o céu, eu vou morar na Nova Jerusalém. Porque popularmente o céu é a presença de Cristo. Então nós vamos para lá após a morte física. Mas, todavia, porém, entretanto, como disse o Renan,
A terra será renovada sim. Quando? No destino final. Aonde diz isso? Isaías 65. Vamos lá. Isaías 65, versículo de número 17. Tá vendo como é bom estudar? Tá vendo como é bom pesquisar? Porque eis que eu crio novos céus, céus novos, e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, mas se recordarão. Não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter dor. Mas coisas boas a gente vai lembrar. Nesse novo céu e nessa nova terra, que será renovada. Ah, professor, mas pode estar falando do milênio. Pode. O milênio é um período apenas de 1000 anos. E depois voltaríamos para o céu ou ficaríamos na terra? 2 Pedro, capítulo de número 3, finalzinho da Bíblia, versículo de número 13. Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus, aguardamos nova terra, terra renovada, em que habita a justiça. Então, podemos acreditar, sim, como o Renan, que a terra será renovada. Mas tem mais um texto ainda para a gente fechar. Apocalipse 21, versículo de número 1. João viu novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E João viu a cidade santa, a nova Jerusalém. Aí, Renan, a nova Jerusalém aí que João viu. O qual de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, quando esses textos falam de novos céus e falam de nova terra, é onde Deus habitará com os homens. É a continuação do Éden e daquela comunhão que foi perdida. Mas, novamente, eu quero frisar para o Renan e para todo mundo. Pode não ser uma terra física, uma localidade nesse planeta chamado Terra. Pode não ser na Ásia, na Europa, pode não ser na Oceania, pode não ser nas Américas. Pode ser um lugar espiritual. Professor, o que muda? Não muda nada. Se é no céu ou na terra, eu quero estar com ele na eternidade. Eu sei que é um lugar espiritual, a Nova Jerusalém, e é lá que nós queremos habitar. Então é um erro para os crentes que não estudam exegese dizer que nós vamos para o céu? Não, porque num primeiro momento depois da morte a gente vai para o céu sim. E só depois da batalha final que veremos novos céus e nova terra. Fala, Renan, que eu te ouço. Qual foi o intuito do Éden? O intuito? Isso. Deus colocar o homem ali para viver eternamente. E se não houvesse pecado, nós estaríamos lá até hoje. Não era o plano perfeito para o homem? O plano perfeito, sim. Deus fez tudo muito bom.
E aí, conclui. Deixa no ar, não. Só para saber essa ideia aí mesmo, porque Sim. Deus fez o Éden, fez tudo perfeito ali para a gente usufruir. Só que veio a diversidade e foi tudo retransformado. E Deus pode voltar à sua ideia original, porque Com Deus certeza. pode tudo. Agora eu quero estar com ele. Não importa se vai ser nessa terra renovada ou se vai ser uma espécie de céu, eu quero estar com ele. Mas aquilo que o Renan falou na última aula, ele não está errado, não. Por isso é importante se fazer exegese. E hoje nós tivemos aqui pelo menos cinco ideias de exegese prática. A exegese e a teologia sistemática mostram que isso descreve a restauração da criação, o mundo vai ser renovado, o mundo vai ser purificado, o mundo vai ser transformado, e os salvos, eu e você, viveremos em um corpo glorificado nessa nova realidade, novos céus e também nova terra. Nós viveremos isso. E para terminar, portanto, o destino final de cada um de nós, segundo a exegese bíblica, é viver eternamente em um céu etéreo, não geográfico, mas em uma criação renovada, onde o céu e a terra se unem, porque a vontade de Deus é a mesma, tanto na terra como no céu. E Deus habitará entre cada um de nós. Então essa foi a nossa aula de número 2. Espero que você tenha praticado com a gente um pouquinho de exegese. Continue praticando durante todo esse módulo e nos veremos na próxima aula.